Olá, eu me chamo Diego Tadeu e eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre como criar uma galeria a céu aberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura e que nos deu a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa experiência e trazer esse conhecimento a todos. Gostaria de agradecer ao PROAC Expresso 39 de 2021, que possibilitou eu estar gravando esse vídeo e compartilhando um pouco de como que foi a minha experiência na criação dessa galeria a céu aberto. Eu sou artista, grafiteiro e também produtor cultural e eu tive essa experiência de criar uma galeria a céu aberto em parceria com um projeto de arte e cultura. E depois dessa experiência que eu tive muito aprendizado, eu consegui trazer esse conhecimento e eu queria compartilhar com quem está me assistindo 3 aspectos de como se deve criar uma galeria a céu aberto. É claro que existem outras maneiras, mas esses aspectos foram importantíssimos para que eu pudesse ter uma ideia de como fazer isso e me nortear de como esse processo deveria acontecer. E por isso eu quero compartilhar aqui com vocês a minha experiência, como que eu fiz e utilizando 3 aspectos de como isso pode ser feito. Esses 3 aspectos são os seguintes: para se criar uma galeria a céu aberto de arte urbana, é necessário e muito importante ter um tema unificador. Esse tema vai servir para que todas as artes elas tenham conexão e elas falem sobre o mesmo assunto. E assim você consegue desenvolver esse tema e as artes elas ficam todas voltadas para isso e assim você consegue expressar um tema unificador e assim trazendo um sentido único para todas as artes. O segundo aspecto seria a paleta de cor. É muito importante que a paleta de cor de todos os murais dessa galeria a céu aberto, elas tenham harmonia entre si, para que apenas com o olhar, apenas você passando ou você visualizando os painéis, mesmo que eles não estejam tão próximos, eles tenham uma conexão, tenham uma similaridade e com isso você consegue juntar uma arte à outra. E o terceiro aspecto que eu acho muito importante seria a trilha artística. A trilha artística é o local onde você vai fazer, um local que tenha uma continuidade, pode ser uma rua, um conjunto de ruas, ou as casas do lado, pode ser uma espécie de passagem, uma viela ou um escadão, mas é importante ter uma trilha artística, onde ela tem o início, o meio e o fim, para assim poder dar um sentido a essa galeria, ok? Então vamos nessa, que a partir de agora eu vou falar cada um dos temas e explicando eles mais detalhadamente. O primeiro tema que eu gostaria de falar é o primeiro aspecto que eu gostaria de falar, que é o tema unificador. É importantíssimo ter um tema para que possa unificar essas artes. No nosso caso, nós tivemos a experiência de fazer 3 galerias a céu aberto e usamos temas diferentes. Um exemplo que a gente fez mais recentemente foi o tema sobre virtudes. Esse tema ele pode ser desenvolvido de diversas maneiras. A maneira que achamos que faria mais sentido para o nosso projeto foi com a leitura de um livro. E a partir disso, a gente pegou um livro, nesse caso a gente falou sobre virtudes e a gente usou o livro de Aristóteles chamado Ética a Nicômaco. E nesse livro Aristóteles trata de virtudes
Então tem várias virtudes e cada virtude ele vai explicando e vai destrinchando. Então esse foi o tema que nós utilizamos e é importante que você tenha esse tema para que faça sentido. É muito importante, pois se não tem um tema bem definido e um tema claro, as artes podem ficar desconexas. Não faria sentido fazer várias artes e cada arte falando de um tema, porque aí não se tornaria essa característica de ser uma galeria e não traria o mesmo efeito que traz quando se fala de apenas um tema. Porque quando você tem um tema claro, você consegue destrinchar ele, você consegue desenvolver e você consegue elaborar todas as artes tendo uma âncora, algo que traga você para esse tema e para que quando as pessoas forem ver, forem observar e forem apreciar sua arte, elas consigam entender sobre o que você estava falando. E é muito importante isso na arte urbana, pois a arte urbana é algo muito democrático, é algo em que todas as pessoas podem ver. Diferente de algumas galerias, a arte urbana ela está na rua, ela faz parte do cotidiano de todas as pessoas que moram naquele bairro, que passam naquela rua, e isso transforma a vida das pessoas, porque ela consegue ter uma ideia daquilo que você está querendo trazer apenas observando as artes. E mesmo assim, você consegue com imagens, com figuras, ou letras, ou palavras, ou frases, definir o que você quer trazer e pode fazer isso através da arte urbana. Isso é muito importante, muito necessário para o nosso contexto, principalmente para o nosso contexto periférico, onde muitas vezes, infelizmente, nem todos têm acesso à cultura, educação, ao lazer. Então trazer esse tema unificador, fazer uma galeria a céu aberto se torna necessário e importante para a nossa comunidade. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto do tema unificador. Então eu quis explicar isso para mostrar o quão é importante trazer um tema, e um tema que possa agregar algo à vida das pessoas, um tema que possa ser muito necessário para a vida das pessoas e que elas aprendam algo com isso, que elas possam absorver um novo conhecimento, que elas possam absorver uma nova cultura ou um novo ensino. Isso é importantíssimo, ter o tema unificador. E aí fica ao critério de cada um que vai fazer qual tema escolher. Nós utilizamos esse tema, mas poderiam ser outros, né? O importante é ter um tema bem definido, bem explicado e que todos os artistas que vão participar, que vão fazer suas artes e que vão colaborar com essa galeria a céu aberto, tenham esse tema em mente, conheçam esse tema, estudem profundamente esse tema, para que assim eles possam criar artes que estejam vinculadas a isso, para que eles possam criar artes que façam sentido com o que se quer passar com esse tema, para que possa ser algo com um conteúdo e que traga sim algo diferente para as pessoas que vão ver, algo diferente para as pessoas que vão observar e apreciar aquela arte. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer e que eu acho muito importante na criação de uma galeria a céu aberto é a paleta de cor. É muito importante para que as artes tenham uma similaridade e consiga ligar uma à outra. É muito importante utilizar uma paleta de cor reduzida, principalmente na pintura dos fundos dos muros onde vai ser feita a arte. Porque quando se tem uma paleta muito aberta, diversas cores, principalmente no fundo, a cor que você pinta o fundo do muro,
ela fica muito difícil de conectar uma arte à outra. No nosso exemplo, nós utilizamos bastante cores complementares para fazer o fundo e vários tons de uma mesma cor. É muito importante, dá muito certo quando a gente usa vários tons de uma única cor, principalmente nos fundos da arte, né? Eu digo isso que a gente utilizou um método muito simples. Utilizamos apenas 3 cores para fazer o fundo dos muros. Um exemplo foi um azul, foi um laranja e um roxo. E com esses 3 tons a gente se baseou também as cores dos elementos que fizemos. Então, todas as vezes que a gente usava uma cor no fundo azul, utilizávamos elementos dentro dessa parte que está azul na cor roxa e na cor laranja. E isso variando bastante os tons de cores, porque dá muito certo quando se faz uma variação de tons. Essa variação de tom é muito simples ser feita, principalmente se utilizando tinta acrílica. Um método muito simples e econômico que utilizamos na elaboração das cores foi o seguinte: adquirimos uma cor base num tom mais escuro e fomos acrescentando porcentagens de branco para assim fazer tons mais claros. Como por exemplo, pegamos um azul e conseguimos dividir 3 tons, acrescentando 20% de branco, 40% de branco, 60% de branco e 80% de branco. E assim a gente conseguiu ter desde um azul escuro ao azul mais claro. Então, dessa maneira conseguimos fazer com apenas uma cor 4 tons dessa cor, acrescentando branco e assim sucessivamente com o laranja e com o roxo. Isso faz muito sentido quando se está trabalhando com tinta acrílica, principalmente porque para fazer uma galeria a céu aberto exige a pintura de muitos muros. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, na última galeria que fizemos, conseguimos pintar 500 metros quadrados de muro. E para isso, para que não tenha um custo muito elevado na hora de comprar tintas, e até porque sempre demos a preferência em trabalhar com tintas de qualidade, isso porque trabalhando-se com uma tinta de qualidade é possível explorar mais as cores, ou seja, as cores ficam mais vivas, mais intensas. E isso é muito importante para fazer um trabalho com excelência. Então, se utilizássemos essas cores e tivéssemos que comprar todas as latas de tinta da cor correspondente, iríamos ter um custo muito alto. Então, para isso, compramos uma lata de tinta numa cor escura e fomos acrescentando branco e assim trabalhando com várias tonalidades da mesma cor, principalmente para a pintura dos fundos, porque quando se tem vários muros pintados com as cores, mesmo que sendo diferente, mas com cores em vários tons, se dá um impacto muito maior e uma similaridade entre as artes. E como eu vou até explicar no terceiro aspecto, quando não se tem, às vezes não é possível pintar muros muito próximos um do outro, essa questão da cor vai ser fundamental para que eles tenham uma conexão. Porque mesmo um muro estando distante do outro, mas ele tendo a mesma cor de fundo pintado, é possível para que aquela pessoa que esteja passando, que esteja visualizando todas aquelas artes, é possível ela fazer uma conexão e pensar nisso. Puxa vida, o mesmo tom de cor nesses 2 muros, pode ser que essa arte tenha alguma coisa a ver, pode ser que ela esteja relacionada.
E aí sim, você usando uma quantidade de cores, principalmente na pintura dos fundos menor, você consegue assim dar uma identidade e dar uma clareza que todas aquelas artes estão conectadas e ligadas, e se juntando elas vão ter um único sentido. Então é importantíssimo a questão das cores para que possa ter um sentido. E é muito bom também lembrar que quando você tem cores similares, nossos olhos eles sempre vão buscar aquilo que é parecido uma com a outra. Então é muito importante ter essas cores muito bem pensadas, muito bem combinando uma com as outras e sempre trazendo ali mesmas cores, mesmo que se o fundo da parede esteja pintada num azul e você vai utilizar os elementos nas cores laranja e roxo, é importante que o outro muro que esteja pintado de roxo tenha ali os elementos na cor azul e laranja. E assim a gente consegue ter um sentido, né, nessas artes e assim fazer com que elas tenham essa conexão que é tão importante. O terceiro aspecto que eu gostaria de trazer, o terceiro, mas não menos importante, é referente à trilha artística. É muito interessante que quando pensamos em uma galeria a céu aberto, é muito importante que esses muros eles estejam próximos uns dos outros, para que assim dê uma amplitude e seja possível trazer uma ideia de que aquilo é uma galeria. E muitas vezes é uma grande dificuldade quando a gente está se tratando de arte urbana, quando a gente está se tratando de um ambiente em que não é totalmente fechado, um ambiente aberto, e também se tratando de um exemplo que a gente teve, de uma região periférica. É muito difícil você fazer esses muros próximos uns dos outros. Muitas vezes vão ter dificuldades, muitas vezes não vai ser possível conseguir a autorização daquele muro. Sempre importante lembrar que, como nós utilizamos aqui no exemplo, é sempre bom ter uma autorização do muro, sempre bom conversar com as pessoas ali daquela região, que explicar o tema, explicar o motivo que você está fazendo essa arte, para que assim seja fácil, seja mais viável conseguir a autorização dos muros. Uma coisa muito importante que a gente utilizou sempre quando a gente iria iniciar um projeto novo é fazer um muro modelo. Então a gente começava pintando um muro ou de um vizinho que era de mais fácil acesso, ou no próprio muro da ONG onde a gente fez esse trabalho, ou um muro de uma escola que seja mais fácil conseguir autorização. E esse muro vai servir de referência para o que vai ser feito nos outros. E fazendo isso, é muito mais fácil conseguir a autorização de outros muros próximos, de muros vizinhos, de muros que estão ali perto. Então é muito importante ter esse muro modelo e aí ir negociando a autorização com os outros muros para assim ter uma trilha artística, ter as artes próximas uma das outras. E é muito importante também ter uma sequência. Dentro do tema que você vai trabalhar, é muito importante dividi-lo em começo, meio e fim. E ali no começo, que vai ser uma introdução do tema, onde você vai trazer alguns elementos iniciais, algumas frases ou algumas palavras que expliquem um pouco mais sobre esse tema. E na segunda parte você vai desenvolvendo. Então, na terceira você faz a conclusão do tema. Muitas vezes não vai ser possível conseguir fazer todo o projeto com todos os muros um do lado do outro. É muito importante essa introdução estar conectadas a muros que estejam próximos,
pois assim vai ser muito mais fácil identificar que ali é a introdução de um tema. Os outros muros, eles podem estar um pouco mais distantes, mas é importante que eles ainda estejam seguindo ou nessa mesma rua ou nesse mesmo bairro e estejam com as cores conectadas, para que assim você vá desenvolvendo esse tema, vai elaborando, fazendo mais arte sobre esse mesmo tema e aí, por final, ter uma conclusão desse tema. Então é importante utilizar, quando não é possível utilizar todos os muros, seria o ideal para a criação de uma galeria a céu aberto é ter todos os muros próximos um do outro e pensando em uma rua, nos dois lados da rua, ou pensando em uma passagem, uma viela ou um escadão. O ideal seria ter a autorização para a pintura de todos os muros, mas infelizmente isso daí muitas vezes não é possível. Então, caso não seja possível, se em algum dos muros ali que faz parte daquela trilha artística não ser autorizada a arte, não há muito a se fazer. A ideia é pintar os muros em volta, fazer esses muros, desenvolvendo esse tema com a pintura desses muros. E é muito interessante que pode se acontecer no meio do projeto em que aquela pessoa que no início não autorizou a pintura do muro, ela venha posteriormente a autorizar essa pintura, tendo em vista a resolução dos conflitos com a vizinhança e que é possível conseguir a maior quantidade de muros próximos, se cria aí uma trilha artística, onde vai ser possível observar todos os painéis semelhantes e os painéis que estão conectados à paleta de cor, definido por um único tema, e aí é criado uma galeria a céu aberto, uma galeria onde tem um tema unificador, a paleta de cor semelhante com uma quantidade de cores reduzidas e os muros próximos um ao outro, criando uma trilha artística única. Esse é o processo, esses são os aspectos para a criação de uma galeria a céu aberto. E essa experiência que tivemos com a criação de uma galeria é muito positiva, é um impacto muito importante, principalmente para as regiões periféricas, onde é possível restaurar, revitalizar ambientes, onde é possível trazer um novo olhar para aquele local. Muitas vezes um local que as pessoas passavam por ali e não davam tanto atenção e não notavam os muros e que por sua vez estavam degradados, estavam danificados. Quando se cria uma galeria a céu aberto, se transforma o local, se transforma também a mentalidade de como as pessoas olham para aquele ambiente, de como as pessoas tratam aquele ambiente. E é muito importante, muito positivo o impacto que isso traz para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas que ali residem ou transitam. É muito importante, é muito positivo. Temos esse exemplo, o exemplo onde fizemos essas galerias e aqui na Vila Mirante, na região de Pirituba, conseguimos concluir 3 galerias a céu aberto. E o que temos a dizer sobre isso, o que eu tenho a dizer sobre isso como o artista e também o produtor e a pessoa que estava ali na direção dessas galerias, é que foi um trabalho muito recompensador, foi um trabalho muito legal que tivemos aí uma resposta muito positiva da comunidade, onde conseguimos transformar aquele ambiente, conseguimos trazer mais vida, mais cor, mais sentido, onde as pessoas começaram a
respeitar os espaços e a criar também um senso de propriedade, de entender que aquela arte, que aquela galeria a céu aberto, ela também é parte disso, que ela também pode cuidar, que ela também pode manter, que ela também pode conservar aquele local. Isso foi muito importante, e até porque teve muitos casos, quando se faz uma galeria a céu aberto, é muito comum ter casos de muros que você vai ter que restaurá-los, onde muros que estavam ali com lodo ou descascando, após o processo, um processo que se faz antes da pintura e após essa pintura feita, aquilo traz um novo sentido para o muro, aquilo traz uma restauração, que muitas vezes as pessoas não quiseram fazer uma restauração do muro, ou porque não achavam importante, ou porque algumas vezes não tinham os recursos. Quando se faz essa galeria, quando se traz a arte para aquele local, quando se traz a pintura, a restauração, a pessoa passa a ter um sentimento de gratidão e começa assim a conservar melhor esse muro, começa assim a ter um sentimento de felicidade por ter aquele muro e de protegê-lo e de evitar que possa ocorrer alguma outra coisa, que alguém venha e risque, ou que alguém danifique, ou que alguém venha e coloque ali algum lixo em frente a esse muro. Então a pessoa ela se sente proprietária desse muro e passa a defender esse espaço. E esse impacto é muito importante. E eu queria concluir esse vídeo falando sobre essa importância, incentivando a você que tenha vontade de fazer uma galeria a céu aberto, que você consiga trazer isso. E não é muito bacana quando tem ali um muro isolado, um muro só feito, mas é muito mais impactante, muito mais interessante quando se tem um conjunto de muros, trazendo aí esses aspectos que eu já disse, que é o tema unificador, a palheta de cor semelhante e essa trilha artística. Então é muito mais impactante, é muito melhor fazer dessa maneira. E eu gostaria de incentivá-los, a você que tem vontade, que quer fazer, a fazer. Esses são alguns passos. É claro que existem várias outras maneiras de se fazer esse trabalho, vários outros artistas tiveram a intenção de fazer isso e fizeram de outras maneiras, mas essas são algumas dicas e algumas instruções para que você que nunca fez e não sabe exatamente como fazer, para que você possa fazer, possa levar esse trabalho à frente, possa transformar o ambiente onde você está, o ambiente por onde você passa, para que você possa trazer vida e possa trazer mais sentido para esse local, para que as pessoas possam observar e ter contato com mais cultura, com educação, e que as pessoas possam ter um local a se admirar, um local onde elas se sintam bem, um local onde elas possam até usar para tirar fotos, sem mesmo sair da sua região, sem mesmo sair da onde mora. Isso é muito importante, porque já acontece esses movimentos em alguns outros bairros da cidade de São Paulo, mas ainda é muito tímido, ainda não tem tantos locais que têm essas obras de artes em quantidade. Então é muito importante, você que se interessa, você que tem vontade, é muito importante com que você faça isso, com que você procure modos e para conseguir tornar realidade essa pintura nos muros, tornar realidade, que tenhamos mais galerias a céu aberto para que mais pessoas possam ter contato com a arte, possa ter um espaço de contemplação, um espaço de admiração, um espaço onde elas possam se sentir melhor. É esse o poder da arte, é esse o efeito da arte, é isso que uma galeria a céu aberto, organizada, pensada e trabalhada pode trazer
para o ambiente onde ela for instalada, o ambiente onde ela for pintada. Essas são as dicas que eu tenho, esses são os aspectos para se fazer uma galeria a céu aberto. Muito obrigado a todos. Queria mais uma vez agradecer o PROAC 39, a Secretaria de Cultura. Muito obrigado.